assim, as métricas de produtividade, né? Que algumas pessoas eu estava olhando ali dos questionamentos até vem bem ao encontro dessa questão aqui de a gente conseguir entregar essas métricas, né? Vai ser a captura automática dessas métricas pelos usuários, as métricas de produtividade dos usuários ali no dia a dia, né? E vai conseguir capturar diversas métricas. Quero saber um pouquinho mais também. Manda aí, Emerson. Isso aí. Já está em produção, já também há algum tempo, mas a gente ainda não está disponível 100%. A gente ainda tinha algumas coisas a ajustar, principalmente na plataforma iOS. A gente deve estar liberando nas próximas semanas, ou talvez no próximo mês, a gente ter essa captura automática mesmo dessas métricas da tarefa. E essas métricas, elas vão ser métricas que vão capturar tanto por tarefa, como também por usuário, então acumulado. Então, a cada tarefa finalizada, o sistema vai lá e calcula automaticamente algumas métricas, até eu destaquei aqui algumas, para a gente ter um pouco de visão do que elas são. Então, ali tem algumas métricas que a gente calcula, como a data e hora real, data e hora final, tempo da tarefa, como muito que a gente viu que falando sobre isso, né? Há quanto tempo a tarefa demorou para ser feita? A gente está calculando automaticamente aqui, ó. É a data hora final menos a data hora inicial, calculada numa métrica e está lá disponível no painel de gestão. Então, esse é um cara que a gente pode mostrar um pouquinho mais aqui, depois na sequência, mas assim, só para exemplificar aqui as métricas, ó, tempo em atividade também, a soma de todas as atividades executadas da tarefa, né, dentro daquela tarefa, porque eu posso ter uma tarefa com várias atividades, e eu quero saber o tempo produtivo, o tempo que eu fiquei realmente executando a atividade, e o tempo não produtivo, que é o tempo, que chama aqui tempo de inatividade, porque eu posso ter uma tarefa que eu demorei 4 horas para finalizar ela, mas eu fiquei executando a mesma atividade, talvez, sei lá, 30 minutos. Eu fiquei 3 horas e meia de espera, ou de algum impedimento que não me deixou executar. Então, esse é um tempo que está diferenciando o tempo de atividade e o tempo de inatividade. Então, esse tempo tudo é calculado, e isso é gravado na tarefa, essas métricas, tá? Então, cada tarefa tem esse resumo, que ela é enviado para a retaguarda, lá para o nosso centro, nosso back-end, e a gente apresenta essas métricas no painel de gestão. Então, ali em cima já tem alguns dados ali que dá para ver ali, ó, da tarefa ali em cima, várias métricas que eu estou exibindo aqui. Um outro ponto também que está na outra tabelinha do lado, aí, ó, tempo entre tarefas, porque também é importante isso, porque às vezes tem uma situação de, eu acabei uma tarefa agora e vou iniciar a tarefa daqui 1 hora. Então, ter esse tempo, que chama o tempo de deslocamento, como se caso tenha deslocamento, né? E que é o tempo que demora para começar uma e acabar a outra. Também esse tempo de tarefas vai ter o tempo de tarefas real e otimizado. Qual que é a diferença desses dois tempos, real e otimizado? Esse é um ponto importante que a gente vai falar um webinar seguinte, um outro webinar a gente vai falar sobre esse ponto aí. Porque o real é realmente o que foi realizado de fato. Então, eu comecei às 4, acabei às 4 uma tarefa, comecei às 5 outra tarefa. Então, dei 1 hora de tempo entre uma tarefa e outra. Mas, segundo lá o Google Maps, segundo lá a autorização lá do Hero, do Google, lá, que é o algoritmo lá da autorização, qual o tempo estimado que ele levaria entre uma tarefa e outra? O tempo estimado entre uma tarefa e outra demoraria meia hora. Mas agora levou uma. Então agora levou muito mais tempo do que o sistema está indicando. Então ele fez algum desvio, fez alguma coisa errada. Ou sei lá, teve alguma interrupção que atrapalhou ele, obviamente. Não estou dizendo que ele fez alguma coisa errada, mas pode ter feito algo atrasou ele. Então que a gente tem que, aí a partir daí consegue a partir daí entender como é que está a operação em campo e tomar alguma ação em cima disso. Então, tanto o tempo entre tarefas quanto a distância percorrida, temos a opção do real e o otimizado. Então, o real realmente é aquilo que realmente foi efetuado e o otimizado é baseado na autorização, qual o tempo e qual distância que o sistema indica, para ver as diferenças entre o real e o otimizado. Então, são coisas que a gente está capturando a cada tarefa, isso tudo vai dar no painel de gestão, tanto nas métricas de cada tarefa, como também no resumo da jornada. Então, essas métricas, como eu falei antes, elas são agrupadas, a cada tarefa ela vai capturando isso, e ela, no final do dia, gera um resumo consolidado da operação de cada pessoa. Então, existe as métricas, elas são acumuladas por usuário dia. Então, eu tenho todo o resumo da Cris, hoje executou 10 tarefas, tempo tal trabalho foi tanto, tempo de deslocamento foi tanto. Passando, né, Emerson? Oi?
O usuário final talvez não vai gostar tanto. Mas o gestor vai conseguir ter um controle, né, da operação em campo. Isso. O objetivo é deixar mais a informação mais pronta, sem ter que fazer muito cálculo, porque às vezes tem que criar um campo auxiliar na atividade para calcular isso. O objetivo é que a gente tenha essa informação já pronta, já calculada, para que a gente possa, a partir daí, já explorar isso aí em relatórios e em tabelas customizáveis, para a gente conseguir fazer essa diferença aí. E o legal, né, dessas métricas é a gente entender, como a Cris comentou, assim, as oportunidades de melhoria que a gente tem dentro da operação, né, dentro do nosso dia a dia, como o Emerson comentou, eu posso estar demorando mais do que o dobro do tempo estimado, né, então quer dizer que pode ser uma otimização de rota que eu posso fazer, ir por um outro caminho, tentar sair mais cedo ou mais tarde para tentar otimizar, e voltamos a ser mais produtivo, né, que eu acho que é o grande diferencial, e cada vez mais a gente pensa, né, as funcionalidades e a plataforma para tornar com que as pessoas, os times, né, as empresas, os produtos sejam mais eficientes, né. Eu acho que a gente vem falando muito sobre essas métricas de produtividade, porque justamente é algo muito importante, mas também pode ser algo muito complexo se a gente não tiver um escopo bem pensado, aonde exatamente a gente pode estar sendo efetivo, né, com essas métricas. Tem um ponto importante ali também, só que acho que vale, como a gente colocou assim, o que vem por aí, acho que vale talvez um fórum específico sobre essas métricas, mostrar o funcionamento dela quando a gente tiver elas todas habilitadas. Mas a gente fez um ponto importante que está tarefa negativada, também um ponto legal que a gente está levantando para a plataforma também, porque às vezes tem uma situação da gente, a tarefa foi finalizada, tá, mas ela foi finalizada não exatamente com aquilo que ela tinha se proposto, ou seja, tinha que fazer uma entrega, mas a pessoa não estava lá, ou o cliente ausente, ou o endereço errado, ou faltou tempo de entrega, estourou meu SLA, e eu tive que finalizar a tarefa, mas eu finalizei e negativei ela, então eu executei uma atividade que chamou a atividade que negativa aquela tarefa, ou seja, ela é finalizada, só que não atende o objetivo fim dela. Então é isso que a gente criou um conceito para diferenciar as tarefas, né? Senão o cara vai medir a produtividade, não, acabei todas as minhas tarefas, mas tudo eu botei lá como entrega não realizada. Então não entregou, então teve alguma coisa que deu errado aí, que não está legal. Então são coisas que a gente está conseguindo diferenciar essas operações, essas execuções, para a gente conseguir fazer uma diferenciação entre elas, para conseguir entender, de fato, como é que foi a operação de cada pessoa em campo, né? Beleza. O Fernando, ele pergunta aqui, falando em tempo de... Ele tinha feito essa pergunta anterior, eu estou puxando ela para agora, tá? Falando em tempo de atendimento, se a gente poderia, no futuro, ter no cadastro local a média de atendimento, ou eu não sei se, nesse caso aqui, tempo de atendimento, se valeria a pena ter essa informação de algum jeito? Daquilo executado ou daquilo previsto para, por exemplo, hoje nós temos lá na tarefa o tempo de atendimento, né? Mas é aquilo que é previsto. Aí eu acho que o que ele está trazendo talvez realmente o executado, né? Eu acho que nesse caso seria uma retroalimentação que a gente tem, daí seria uma questão de a gente talvez trabalhar a retroalimentação, a partir da execução, a gente conseguir fazer uma média e ir atualizando lá no local para conseguir usar futuramente. Eu acho que nesse sentido, talvez. Tá, eu vou deixar essa aqui anotada para a gente entender melhor com o Fernando a situação dele. Tá. Eu acho que só o Dosmar que ele colocou ali, só para eu vi que ele colocou o comentário da questão ali do cálculo entre data e hora, ser um cálculo mais avançado. Isso está no nosso roadmap também, Osmar, a gente conseguir trabalhar essas tabelas operacionais de gestão, criar alguns cálculos entre colunas, tá? Então, às vezes, tu quer fazer alguma operação, eu quero pegar um campo menos o outro mais o outro, fazer um campo derivado de outros campos. Isso está no nosso roadmap para trabalhar. No momento, a gente tem algumas métricas que a gente definiu como sendo as mais usuais, vou colocar assim, e essa derivação específica para criar alguns cálculos mais especializados, aí seria uma evolução que está no nosso backlog de evolução no painel de gestão.